Olá, que Deus abençoe a sua vida. Está no ar o programa Nosso Tempo. Eu quero começar esse programa mostrando para você o resultado de uma pessoa que fez uma aliança com Deus. Seu nome? Luciana Coutinho. Ricardo Coutinho. Quem fala dos dois? Como é que era antes da aliança? Como é que está hoje, Ricardo? Bispo, quando o nosso testemunho, quando eu era solteiro e ela também, quando eu fui pedir a mão dela em casamento para minha sogra, ela falou assim, olhando nos meus olhos, olha bem o que você está levando para sua casa, a minha filha. Eu procuro dar o do bom e do melhor para ela aqui. Então o mínimo que você tem que fazer, Ricardo, é honrar o que eu faço pela minha filha. Eu, tudo bem, sogra, eu vou fazer isso. A senhora pode ter certeza. Mas eu não consegui, bispo. Eu e a minha esposa, depois que nós casamos, a nossa vida só caía, só descia. Nós passamos por muitas privações. Eu não tinha condições de colocar o alimento dentro de casa. Eu não tinha condições de dar o sustento para minha esposa. Ela não tinha condições também de se vestir, o básico. Nem o básico a gente tinha. Só que assim, bispo, eu nunca perdi a fé. Graças a Deus, Deus me deu uma companheira. E ela falava para mim, Ricardo, ela confiava em mim, ela acreditava, a gente fazia corrente, nós estávamos firmes no pacto, na aliança. Ela falava, uma hora, essa chave ela vai virar. Deus vai honrar, não vamos desanimar. Qual foi o pior momento para você? Um dos piores momentos foi quando nós queríamos algo e não tinha. Sacrificávamos vale transporte, vale refeição, tínhamos que vender para poder pagar os compromissos, né? As despesas, porque nós morávamos na época de favor, na casa da minha sogra. E isso foi ficando muito terrível para nós, porque eu falava, meu Deus, o que a gente vai fazer? E foi quando teve uma virada de chave, a gente se revoltou, né? Tanto eu quanto ele, a gente começou a fazer uma aliança com Deus, e aí começou a dar uma guinada na nossa vida, muitas coisas andaram acontecendo boas, né? Que foi onde ele teve uma inspiração para abrir o nosso escritório. E assim, bispo, para mim como homem, é muito revoltante você chegar para os seus pais e falar assim, me presta um dinheiro, que eu preciso colocar alimento dentro da minha casa. Aí eu lembro, bispo, que a minha esposa falou, no dia que a minha mãe me prestou um dinheiro, aí eu fui lá e fiz um hortifruti. Aí a minha esposa abriu a geladeira e ela falou, poxa, eu nunca vi na minha vida a minha geladeira tão cheia. E aquilo me revoltava. Eu falava, não é possível viver dessa forma. Eu não posso viver desse jeito. Fazendo a corrente, cumprindo tudo que a direção estava nos passando. Eu falei, não, Deus vai honrar. E teve um episódio que marcou muito a gente foi num compromisso. E esse compromisso terminou muito tarde, as pessoas iam saindo com seus carros, e eu e a minha esposa sentou ali no ponto de ônibus, porque eu não tinha condição, não tinha dinheiro para pagar um Uber, um táxi, nem o que fosse, não dava para ir a pé, porque a gente estava muito longe. Falei, vamos esperar o último ônibus. E nesse dia, eu fui chorando, bispo. Da hora que eu entrei dentro desse ônibus, passei na roleta até dentro de casa. Ela falou, Ricardo, você está chorando? Eu falei, eu tô porque hoje é o último dia que a gente passa com isso. E aí foi quando a gente abriu a nossa empresa. Deus me deu uma inspiração. Eu já trabalhava na área jurídica há 28 anos. E aí Deus me deu uma inspiração, abrir um escritório. Hoje a gente trabalha com marcas e patentes, né? O nosso escritório ele é reconhecido no Brasil inteiro. E aí nós começamos, não foi fácil. Dia após dia, cliente após cliente, fazendo contato, e Deus foi honrando. De fé em fé. De fé em fé, não quebramos em nenhum momento a corrente. Em nenhum momento o bispo passou pela minha cabeça em desistir. Mesmo vendo todas as dificuldades, prova disso é que ela saiu da empresa onde ela trabalhava e veio trabalhar comigo. Ela falou, não, eu acredito, eu tenho certeza que Deus vai nos honrar. E hoje? E hoje nós abrimos o nosso escritório aqui em São Paulo. Eu tenho um escritório no interior de São Paulo, tenho um escritório em Salvador, na Bahia. Esse ano, para quem não tinha nada, não tinha condições de nada, eu falei para ela, você vai fazer o seu aniversário, vai ser em maio, né? Escolhe para onde você quer viajar. Eu falei para ela. Ela falou, eu gostaria de ir para os Estados Unidos, gostaria de ir para a Disney com você e com a minha filha. Eu falei, então vai lá, tira o passaporte, tira o visto, pega o dinheiro e vamos para lá. E nós fomos, pastor, bispo, ficamos lá 14 dias nos Estados Unidos. Hoje Deus nos deu o nosso apartamento no centro da cidade onde a gente mora. Ele deu o nosso carro, eu dei um carro para ela. Eu tenho a minha moto, nós temos
casa de aluguel, nós temos o nosso terreno na praia, temos o nosso escritório próprio, mas assim, bispo, nada supera o prazer de Deus ter nos dado a presença dEle. E eu creio que tudo isso um dia foi para servir mesmo, para glorificar o nome dEle. Porque o Espírito Santo, Ele é tudo na nossa vida. Sem Ele a gente não é nada, bispo, nada. Ele que sustentou vocês e agora estão colhendo os frutos. Deus abençoe. O mesmo você pode fazer. Venha pegar a sua aliança do pacto e fazer com que todos os dias que faltam até terminar esse ano sejam para você dias de conquistas, dias de vitória, dias que ficarão marcados na sua vida como o dia em que você venceu. Eu sei que existe um testemunho pronto para você contar. A vitória que você tanto necessita está nesse momento batendo a sua porta. Não é coincidência você ter sintonizado nesse programa. Você que me acompanha aqui da cidade de Guarapuava, você que me acompanha de Umuarama, você que está a assistir esse programa através das redes sociais, você que parou nesse vídeo do YouTube. Não saia daí. No término desse programa, vamos estar realizando uma oração em seu favor. Pastor Antônio, todas as pessoas que desejam essa aliança com Deus, elas podem vir convictas. Nós temos reuniões o dia inteiro na segunda-feira, o senhor vai estar às 19h30. E nesta segunda-feira, Pastor Antônio, em especial, o senhor estará no dia 10 entregando esse sal consagrado. Esse sal que você vê aqui, ó, que está no nosso altar, porque existe uma profecia que aonde você jogar esse sal, ali vai ter vitórias. Assim como no passado, Deus ordenou que isso fosse feito. Aquelas águas se tornaram doces até o dia de hoje, e a terra que era estéril se tornou uma terra fértil. A sua empresa vai ser fértil, o seu trabalho, aonde você colocar as suas mãos. Pastor Antônio, o senhor vai estar nesta segunda-feira, inclusive, com mais 2 missionários realizando esse clamor. O senhor, outros 4 pastores e 2 missionários. Vai ser uma equipe de fé. Quem passar, Pastor Antônio, por esse corredor formado pelos obreiros, quem passar pelo caminho da prosperidade, vai alcançar a prosperidade. E é o que está escrito, coloca aí em tela cheia essa frase aí. Olha o que está escrito aí. Se projetas alguma coisa, te sairá bem, e a luz brilhará nos teus caminhos. Pastor Antônio, vai ser muito forte o que vai acontecer nesta segunda-feira. Com certeza, pastor Edilson, o que está faltando para essa pessoa que nos acompanha é fazer uma aliança, porque uma aliança é um compromisso. E quando a pessoa ela tem um compromisso com Deus, ela pode contar com Deus, ela pode contar com as promessas escritas na palavra de Deus. Esse caminho de prosperidade é o que ela precisa passar. E nesta segunda-feira, eu, o senhor e essa equipe de pastores e os obreiros missionários estaremos orando para que Deus possa se manifestar na vida de todos na vida de todos os que estarão presentes. Você que nos acompanha, que um dia já participou desta reunião, volte. Você é uma pessoa membro da igreja, você nos acompanha sempre nessa programação, sentiu vontade, tem vontade, mas nunca veio. Eu tenho certeza que quando você receber neste dia 10, nesta segunda-feira, esse sal, Deus ele trará sabor para a sua vida econômica. Você terá a oportunidade de receber algo que está sendo consagrado no altar nesse dia 10, você vai estar recebendo. E esse projeto que você tem, traga, escreva o seu projeto em um papel. Inclusive, nós vamos estar entregando para você uma folha em branco, escrito meu projeto para esse mês de agosto. Você crê que esse mês de agosto será para você um mês de gosto? Você crê que será para você um mês de vitórias? Nós vamos acompanhar agora mais um testemunho, mais uma história de uma pessoa que fez
um pacto com Deus. E já voltamos. Seu nome? Letícia. Seu? Carlos. Como é que era a situação de vocês antes de fazer aliança com Deus, Carlos? Então, bispo, chegamos aqui com uma história de fracasso, né? Eu venho de uma família do crime, né? Então eu também fiz parte do crime, cheguei aqui como ex-presidiário, com dificuldade, depois que eu larguei o crime, até mesmo para arrumar uma porta de emprego. Ficou preso quanto tempo? A primeira vez eu fiquei 1 mês e pouco, e depois mais 4 meses e pouco. Fui preso 3 vezes, mas cumpri 2 vezes. Você, como ex-presidiário, encontra mais dificuldade porque as pessoas não confiam. Isso mesmo, já começa o próprio complexo, né? Quando você passa por essa situação, você já acha que as portas não vão se abrir mais. Então já começou dessa forma. E tinha dívidas, adquiri cada vez mais dívidas, nome sujo. Morava de favor na casa da minha sogra, porque não tinha condição, até mesmo no momento de pagar um aluguel. Aquilo ali é o quê? Ali era onde nós morávamos, né? Morava lá a minha sogra, outras pessoas, e a gente, em um pequeno quarto lá, né? A gente morava tudo junto e era literalmente um pequeno quarto mesmo, porque mais ou menos, sei lá, eu acredito que seja de 1 por 3 metros, que é o quarto que a gente morava. Pequeno e sem privacidade nenhuma. Sim, bispo, na verdade um buraco, né? Porque nós éramos a última casa, minha mãe morava na última casa, e assim, uma miséria total. E já vinha isso de família, porque meu pai muitos anos bebendo, minha mãe lutando. Então, assim, uma miséria total. Carlos, um ex-presidiário, não conseguia arrumar emprego. Eu trabalhava de garçonete em uma lanchonete de uma faculdade. Então, assim, nós chegamos aqui totalmente destruídos, com casamento destruído, porque muitas dívidas, então era só briga. Na verdade, a gente tinha dia para brigar, né? Dia 5 e dia 20 era o dia das brigas, porque vinha o valor, a gente não conseguia pagar as contas. Aí ele arrumou um trabalho, mas ganhava pouco. Isso, depois ele arrumou um trabalho de motoboy. Quando ele saiu da cadeia, aí eu comecei a buscar, aí ele arrumou um serviço de motoboy, foi aí que nós iniciamos, né? E aí eu comecei, depois de um tempo, vender. Quando eu fiz a aliança, Deus me deu uma direção, eu comecei a vender roupa na rua. Eles começaram de baixo. A única porta que abriu foi de motoboy. Foi de motoboy, mesmo assim com muita dificuldade, né? Se fala muito do fundo do poço, né? Eu tive um fundo de poço onde eu não tinha dinheiro nem para colocar a gasolina na moto para poder trabalhar. Eu cheguei a pedir um copo de gasolina, vamos dizer, emprestado, né? Mas jamais um copo de gasolina para poder colocar a gasolina na moto para poder voltar para casa. Então foi uma situação bem difícil. Já a minha esposa, mesmo trabalhando de garçonete, muitas vezes ela queria sair, queria colocar uma roupa melhor para sair, e ela não tinha condição e pedia a roupa emprestada para a irmã dela. E tem algum que marcou para você assim que foi um dia muito difícil? Então, na verdade, para mim, foi quando o Carlos foi preso, porque minha filha tinha cerca de 8 para 9 meses, e nós tínhamos ido comprar leite para ela. E aí, do nada, ele estava sendo procurado, foi preso, eu tive que me sujeitar para o presídio, coisa que eu nunca tinha passado, e ali foi o meu fundo de poço, porque eu não acreditava que aquilo estava acontecendo. E ver minha filha ali, ia fazer 1 ano, primeiro ano da minha filha, o meu marido preso, então foi uma situação assim eu fiquei muito mal. Na verdade, eu nunca pensei que eu pudesse passar por aquela situação. Depois que fizeram aliança com Deus, como é que está a situação hoje? Então, como a minha esposa disse, a gente recebeu uma direção de Deus de começar a trabalhar com venda de roupas. Na verdade, ela iniciou como sacoleira, né? Ela vendia para amiga de amigos, e tinha até mesmo uma situação um pouco, né, vamos dizer assim, constrangedora, que o pessoal até brincava com ela, que ela saía com um carrinho, aqueles carrinhos um pouco semelhante ao carrinho de feira, que carrega algumas coisas, né? Aí o pessoal brincava, falava assim, a Letícia com a Ferrari dela e tal, mas só que aí ela estava trabalhando, estava lutando, e eu, lado a lado com ela, a gente ia nos fornecedores, né? Comprava mercadoria, e assim foi pouco a pouco, passou um tempo, Deus deu a direção para que a gente viesse montar a nossa primeira loja de varejo, montamos a nossa primeira loja de varejo, lutando, perseverando, aprendemos a ser fiel a Deus, a honrar a Deus nos dízimos, nas ofertas, né? Eu, no meu caso mesmo, que eu tinha um caráter duvidoso, aprendi a ter caráter, a ter uma conduta correta, e isso foi algo que futuramente abriu portas para mim. E montamos a primeira loja, Deus abençoou, recebemos mais uma nova direção de Deus de montarmos a nossa marca própria,
foi quando criamos a nossa marca própria e viemos trabalhar aqui no Brás para vender para os estados, né, do Brasil e até mesmo para outros países, que foi quando começou a gente a tomar posse de coisas maiores, né? E hoje? Para quem morava de favor na casa da sogra, hoje eu moro num imóvel de alto padrão. Para quem um dia pediu um copo de gasolina, hoje eu tenho vários veículos, tanto veículos para passeio, quanto os veículos da empresa. A minha sogra, que um dia ela abriu a porta para mim, né, a minha sogra, meu sogro, para mim morar lá de favor. Hoje nós demos um imóvel para ela, um imóvel de qualidade, ela vive super feliz lá. A minha cunhada, que um dia emprestou roupa para minha esposa, hoje ela é gerente da loja que nós temos, né, da loja de confecção que nós temos, e também tem uma loja de confecção também. Então, Deus não só nos abençoou, abriu portas para nós, mas também abençoou a nossa família através de nós. Casamento hoje? Casamento abençoado para quem é como ela. A gente sempre brigava, né, mas era os dias certos, né, de pagamento, vale. A gente, quando se juntava para organizar as coisas, tinha mais discussão do que o normal. Graças a Deus, hoje a gente não tem esse tipo de problema, né? A minha filha, que infelizmente eu não pude comemorar um ano de nascimento dela, porque eu estava preso. Hoje, graças a Deus, ela está casada, bem casada. Também podemos presentear ela com uma casa, com um imóvel também, bem casada, graças a Deus. Hoje, nós podemos almoçar, jantar, comer onde bem quisermos, né? Podemos fazer viagens internacionais, viajamos para Cancún, para Orlando. Recentemente tive o privilégio de ir para Israel. Então, graças a Deus, Deus tem abençoado, né? O ex-presidiário com casamento destruído, casamento, paz. Qual é a sua maior vitória, a maior riqueza hoje? A maior vitória é a presença de Deus, é o Espírito Santo que nos fortalece e nos direciona para que venhamos tomar posse de coisas maiores e melhores. E no porvir, o bem mais precioso, que é o reino dos céus. Deixa eu falar uma coisinha. E hoje a gente acaba fazendo parte do presídio. Hoje eu vou no presídio para dar uma palavra para aquelas mulheres e falar para elas que assim como Deus mudou a minha história e hoje eu tenho um casamento, hoje eu tenho vida, hoje eu levo essa palavra para elas como vida. E eu sei o que elas passaram, porque não é fácil. Então, assim, mais do que você falar é você viver. E é igual o senhor falou, se a pessoa obedecer, é de degrau em degrau. E a gente alcança o que a gente espera. Quer dizer, você usou o mal para o bem e hoje, com legitimidade, vai lá e mostra que com fé a gente vence tudo. Deus abençoe. Seu nome? Adriane. Márcio. Quem vai falar dos dois? Como é que era antes da aliança? Como é que está agora, Márcio? Bispo, eu sou criado e nascido em comunidade. Eu estudei em escola pública e não tinha condição de fazer uma faculdade e tinha muita dificuldade para mim no mercado de trabalho. Eu me lembro que eu participei de várias seleções, uma delas foi uma fila, eu entrei numa fila de 25 pessoas para 2 vagas de auxiliar de limpeza. E fiquei 2 horas lá e não fui chamado. Em outro momento, eu consegui uma vaga de servente de pedreiro na construção civil e com 3 meses me mandaram embora. Então, eu tinha muita dificuldade. Em determinado momento, eu consegui uma vaga numa grande supermercado e me mandaram embora. E eu já conhecia o trabalho aqui da segunda-feira. Eu decidi parar de usar a minha força do meu braço e usar a fé. E com 6 meses aqui no Pacto, eu passei no meu primeiro concurso público. Eu tinha um sonho, já tinha prestado uns 7 concursos públicos nesse momento. E com 6 meses eu passei no meu primeiro concurso público. Foi usando a fé, me capacitando. Deus me abençoou de uma forma que eu escolhi o órgão que eu ia trabalhar. Hoje eu sou servidor público federal, eu tenho um cargo de comissão, eu trabalho numa seção que tem um perfil muito restrito e Deus só tem nos abençoado. Eu mudei de ramo, eu tive um propósito, eu fiz um propósito, acabei entregando a empresa para minha irmã, a gente era sócia, e através de mim ela também foi abençoada, né? Ela também faz o congresso, e aí eu fui para um outro ramo. E aí eu, sem nenhuma experiência, sem entender de nada, eu fui com toda a minha fé, eu falei para Deus, meu Deus, eu quero uma venda. E Deus me deu 3 vendas. Eu estou no ramo imobiliário, hoje a gente é investidor também, a gente comprou 2 imóveis agora, há um tempo atrás, para investimento. E assim, Deus tem prosperado, né? Deus tem colocado a mão. E uma coisa assim boa de tudo
que eu já acompanho o senhor há muitos anos no Congresso, e quando eu vim para um Congresso eu era muito pessimista, eu era bem assim, tudo eu tinha aquela visão negativa. E o senhor sempre falava, tira isso, para de resmungar, para de reclamar, para de ser assim, não seja essa pessoa. E quando o senhor falou, por que eu estou falando isso agora? Porque o senhor estava falando sobre decisão. E eu tive que tomar essa decisão de nunca mais reclamar, de nunca mais ser pessimista, de dizer, não, Espírito Santo, eu não aceito mais ser essa pessoa, eu não venho para o Congresso para ser essa pessoa que eu era, eu tenho que mudar essa visão, de ficar reclamando igual o povo de Israel, reclamava, e ficava lá rodando, e era assim que eu me via, e por isso que eu não prosperava. E quando eu tomei essa decisão de mudar, fazer aquilo que o Espírito Santo dava a direção, né, do altar, através do Senhor, né, dos homens de Deus, tudo mudou, tanto que Deus me deu até esse homem aqui abençoado, né? Então... Deus abençoe. E o que você está a esperar ainda para fazer essa aliança com Deus? Nós acabamos de sair de uma caminhada rumo ao Sião. Nós acabamos de terminar um jejum de Daniel, 21 dias de consagração. E eu quero dizer para você, que você que não pôde participar, não fique triste não. O altar está no mesmo lugar. Ele permanece ali. A nossa catedral está preparada para você poder participar e ali usar a sua fé e vencer. Traga escrito nesse papel o projeto que você tem. Coloca aí a folha. Olha aí a folha aí, o meu projeto. Escreva esse projeto e traga. Você, gerente, funcionário, você empresário, você lojista, comerciante, você investidor, empreendedor, ou você que é diarista, dona de casa, você que ainda não tem a sua própria empresa, o seu próprio negócio, mas você tem fé para conquistar? Você tem fé para até o final desse ano fazer um desafio com a gente? Esse projeto que você vai trazer talvez não vai se cumprir esse mês, mas até o final desse ano vai. Porque foi Deus quem disse, se você projeta alguma coisa, põe aqui essa imagem. Olha aqui esse versículo. À luz de Deus, esse projeto vai acontecer e a luz de Deus vai se manifestar na sua vida. Tá certo? Eu quero então fazer agora um intervalo e mostrar para você uma matéria que fala sobre o Unisocial. O que vai acontecer nesse domingo, e o bairro escolhido aqui foi esse. Ó. Coloca aqui a imagem do bairro. Olha aí, você que mora nesse condomínio, você que mora aqui no Boqueirão, você que mora aqui na Vila Concórdia, na área central de Guarapuava, então você é o nosso convidado para estar conosco nesse domingo, dia 9 de agosto, Dia dos Pais, a partir das 3 horas da tarde, nesse grande evento, o Unisocial Vila Concórdia. E será aqui, no Ginásio de Esportes Vila Concórdia. No dia 9 de agosto, especialmente às 15 horas da tarde. Onde acontecerá o grande evento do Unisocial. Acompanhe agora as atrações. A banda da FJU, pipoca, algodão doce, kits de doces, recreação infantil, apresentações de danças, doações de roupas, manicure, aferição de pressão, corte de cabelo. E na oportunidade estaremos orando por todas as famílias no Dia dos Pais. Dia 9 de agosto, Unisocial Vila Concórdia. Você não pode ficar de fora. Na oportunidade,
uma oração toda especial em favor dos pais. Então, eu quero fazer a oração nesse momento em favor de você, pai. De você, homem de Deus, que tem passado por lutas com a sua família, você está desempregado nesse momento, enfrentando lutas. Eu quero pedir em favor de vocês. Feche os seus olhos, depois dessa vinheta voltaremos orando em seu favor. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que pode nos responder. Porque Ele é o único Deus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, eu te peço em favor de todos os pais e das pessoas que estão sofrendo, aflitas, amarguradas, homens que estão desempregados, homens que estão sendo vitimados pelo álcool, pelas drogas, pessoas essas, meu Pai, que querem vencer, mas estão sem forças. Esta pessoa que, neste momento, acompanha essa oração de um hospital ou até mesmo de um presídio, aonde nós temos feito visitas nos mesmos. Todas as semanas, meu Pai, nós separamos um dia para evangelizarmos no hospital. Separamos um dia para evangelizarmos no presídio. E também nós temos alcançado tanta gente nos bairros. Ó Deus, aonde chegou uma folha universal, um convite, um pare de sofrer, que ali também, Senhor Jesus, chegue a ajuda necessária que essa pessoa, ela tanto precisa. Abençoa todos os que acompanharam esse programa, que foram abençoados através desses testemunhos, meu Deus, que foram abençoados através, meu Pai, dessas mensagens, desta oração que nós realizamos nesse momento em favor de todos eles. Eu os entrego em tuas mãos e eu tenho uma certeza absoluta que o Senhor já ouviu a nossa oração e já nos deu a vitória. Consagre esse copo com água e quando ela beber, que seja em seu organismo como santo remédio. Amém? E graças a Deus. Pode beber da água. Que Deus abençoe você. Anote o nosso endereço. Rua Padre Chagas, 3536, no centro de Guarapuava, próximo ao Terminal Central. Mas em breve vamos estar aqui, na nova Catedral da Universal do Reino de Deus, na Rua 15 de Novembro, número 7590, em frente à Praça 9 de Dezembro. Forte abraço para vocês e até lá.